temos falado sobre algumas referências do que tinha dentro da arca. E ensinamos sobre a manifestação da arca, o que simbolizava a arca, de maneira que fizemos uma analogia, ou seja, uma comparação no Velho Testamento com o Novo Testamento. E a gente chegou a algumas conclusões que, dentre esses elementos que acreditavam existir dentro da Arca da Aliança, que eram as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso de Maná, eles têm total semelhança com a figura de Jesus no Novo Testamento. Então, Jesus também representava a lei, tinha a representação, pois a vara de Arão representava a manifestação de Deus através dos milagres, e isso é fundamental você entender que no Novo Testamento, Jesus, antes de exercer o seu ofício de alguém que poderia fazer milagres, ele estava preocupado em que a pessoa conhecesse a graça, ou seja, agora a lei do Novo Testamento. Então a misericórdia, a bondade, o amor era manifestado para aquela pessoa aceitava a graça e aí chegava o momento do milagre. Ninguém recebeu milagre sem graça. É uma forma de nós percebermos como que Deus usou Jesus na terra, no período em que ele passou pela terra. As pessoas que seguiam a Jesus sabiam que Jesus tinha alguma coisa para lhe oferecer, mas Jesus queria que elas seguissem-o por conta da salvação, e não por conta dos milagres. E por último, ali o vaso de Maná, que no Velho Testamento significava a provisão de Deus. E Deus, por intermédio de Jesus, continuou com a promessa, dizendo, não, eu não vou deixar faltar nada para vocês. A propósito, se você entender que esse momento, vocês até parecem que ficarão órfãos, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar vocês habilitados para receberem o Espírito Santo. Se você quiser receber o Espírito Santo, ou seja, aquele que vai preencher totalmente a sua vida e te dar 100% de capacidade de interpretar, de entender o Deus que quer morar na tua vida, você precisa de Jesus. Algumas vezes nós queremos coisas de Deus, mas nós não conseguimos nos relacionar com as coisas de Deus. Será por quê? O que tem feito você se afastar das coisas eternas? O que é que tem feito você escolher, preferir as coisas deste mundo? Pela ausência de Deus, a ausência de Jesus e a ausência do Espírito Santo, você acaba optando em viver uma vida longe de Deus. Queiro que os irmãos assim possam, a partir desse momento, desejarem o Espírito Santo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Nós vamos fazer menção de 3 textos, já começamos a ensiná-los na quarta-feira passada. Agora eu vou repetir, Hebreus capítulo 10, de 1 a 4, vamos falar sobre João 5, 51, e aí passarmos para a conclusão dessa série de mensagens, a arca. Querido Deus, muito obrigado porque temos a igreja, e a igreja está de portas abertas. Ela se encontra, Senhor Deus, aqui apta para ensinar, para corrigir, para representar o Senhor aqui na terra. Nos ajude, Senhor Deus, a ser uma comunidade de acolhimento e não de afastamento. Nos ajude, Senhor Deus, a ser uma comunidade de amor e não, Senhor Deus, de interesses. Nos ajude, Senhor Deus, a ser uma comunidade onde a disciplina, ou seja, a correção vem do Senhor. E todas as outras coisas são relacionamentos que nós adquirimos e crescemos cada dia ao teu lado. Abençoe este lugar para que se torne santo, 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 e a tua presença aqui seja notória em nome de Jesus. Amém. Pode ligar, por gentileza, o ventilador? Só um botãozinho. Isso. Abra, por favor, sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, de 1 a 4. Hebreus 10, de 1 a 4. Quem teve a oportunidade de estar... Obrigado, irmã. Quem teve a oportunidade de estar na quarta-feira passada, já começou a ouvir falar sobre esse texto, e eu faço um apelo, um convite aos irmãos, não deixem de participar dos cultos de quarta-feira. É tão quanto importante o de domingo, não tenham dúvida disso. E você vindo, obviamente, além do que Deus tem para te ajudar, você nos anima. Anima quem está, anima quem faz, anima quem se projeta, quem prepara o culto, anima os que estão adorando e cultuando.
há uma máxima, e eu ouvi essa história há muitos e muitos anos atrás, que uma brasa fora do braseiro, ela logo fica apagada. Então você precisa estar no braseiro, você precisa estar junto, você precisa fazer parte desse momento de comunhão. E o que acende na minha vida e na tua vida essa comunhão é a igreja, é essa arca que a gente está tentando fazer essa comparação. Lá fora, uma geração que não quer nada com Deus, uma geração perversa, que tenta fazer com que tudo se faça normal, mas não é normal. Eles se enganam, e esse engano, os senhores e as senhoras presentes sabem que tem chegado dentro da igreja. A pessoa consegue conviver com a gente dentro da igreja, ela não se sente incomodada, porque os que muitas vezes poderiam estar incomodando alguém, não conseguem incomodar ninguém. E aí a grande manifestação de Deus, de relacionamento com a igreja. A igreja é um lugar para todo mundo. O mundo todo cabe aqui dentro. Mas quando ele entra, ele não pode ficar do jeito que ele entrou. Ele precisa ser transformado. E a palavra transformação, mudar, mudança, o pré-requisito é arrependimento. Já no tempo de Noé, as pessoas tinham dificuldade de se arrepender. No tempo de Jonas, as pessoas já tinham dificuldade de se arrepender. No tempo de Jesus, lembra qual foi a estrutura do discurso de João Batista? Arrependei-vos, porque está chegando aí a hora. Arrependei-vos. E ele qualifica ali, ele coloca algumas condicionantes para as pessoas se arrependerem. E hoje não é diferente. A grande dificuldade das pessoas se arrependerem. A partir de janeiro, nós vamos estar falando sobre a falsa paz, ou seja, a paz do diabo. E logo no primeiro momento, quando você tem acesso, está em PDF, de um dos avivalistas mundiais, e de 1857, se eu não estiver enganado, ele afirma que está muito comum as pessoas viverem na casa de Deus com a falsa paz. E a falsa paz é a paz do diabo. E também ele retrata nesse livro a paz de Deus. Então nós estamos trazendo para os irmãos, a partir de janeiro, um projeto chamado A Casa de Paz. E o tema anual da sua igreja é uma igreja de paz, baseada nessa referência de avivamento para a igreja local. O que é que nós esperamos? Primeiro, que haja paz dentro da tua casa. Lá no livro de Lucas diz que quando você entrar na casa do teu irmão, você o saúda com a paz. E logo em seguida ele diz, se ele não te receber, não fica lá não, irmão. Se ele não te receber, não tem problema. É porque ele não quer a paz. Se você parar para pensar, muitas vezes nós temos dificuldade de convivência. E a convivência, a menor, é dentro da igreja. A sua maior convivência é com as pessoas dentro da tua casa. Então lá você encontra pessoas deprimidas, pessoas que estão tristes, amarguradas, enganadas pelo seu próprio prazer. Como é comum as pessoas se ocuparem, ativismo, quer dizer, você está ocupado com coisa que não vai produzir, não vai trazer resultado nenhum. Você é uma pessoa que está fazendo tudo para não ter que parar de fazer as coisas erradas. Então, esse é o nosso projeto para 2025. Mas enquanto 2025 não chega, vamos ler Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4. Vou fazer a leitura rapidinho, porque eu já falei sobre ele, vou dar alguns destaques. Diz assim, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Quem gosta um pouquinho de filosofia, vê o que Platão fala sobre imagem, que você vai entender o que é que o autor estava querendo dizer. Eles tinham uma influência grega. Então, os escritores da Bíblia tinham influência de filósofos. E quando ele fala sobre isso, tem o mito da caverna. Há uma expressão de que quando você vê uma coisa, ela não é, porque ela não é, porque ela não existe. Eu vou repetir porque é confuso assim mesmo.
O que Deus vê na igreja ainda não existe. Essa igreja perfeita, ela ainda não existe. Nós estamos num processo. Esse processo nós chamamos de santificação. Mas para que o processo aconteça, você precisa do arrependimento. Ninguém é santo sem se arrepender. Agora, todo mundo arrependido é santo. Eu vou repetir. Buscamos tanto coisas que são espirituais e nós desejamos-as de maneira espiritual. Nós queremos adquirir essas coisas espirituais, mas não nos arrependemos. Temos dificuldade de arrependimento. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, não é. O que o princípio da lei impõe é o arrependimento, mas a gente não consegue colocar isso em prática. É muito comum vocês entenderem isso, porque o nosso coração, ele é duro. Nós só recebemos o coração de carne, já preguei também sobre isso, sermões aí para trás. Porque recebemos Jesus, Jesus transformou esse coração duro em um coração de carne. Mas à medida que o tempo vai passando, o pecado que nós cometemos vai endurecendo o coração de novo. Pode ser que alguém esteja aqui em comunhão comigo, em comunhão com a igreja, tornando possível tudo que a lei fala, mas com o coração o quê? Endurecido. Podemos considerar que essa pessoa, ela tem a salvação, ela tem conhecimento da graça, ela permite o Espírito Santo a convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, mas por falta de arrependimento, tua vida, vou usar um termo popular, que uma porção de coach gosta, está travada. Você precisa virar a chave. Você tem limitantes. Rapaz, o limitante da igreja chama-se pecado. O que limita a igreja de crescer é pecado, ou dentro dela ou fora dela. O que limita a tua vida financeira a crescer chama-se pecado. O que limita a sua consciência, deixar de te acusar pelos pecados que você cometeu, chama-se arrependimento. Vocês sabem o que é trombose, não sabe? Eu estou com um problema na perna. Liguei para o médico, obrigado, amado irmão. Perguntei, me passa a receita para eu tomar Marivan ou Glissane na barriga, para ajudar, porque a circulação estava doendo muito. Aí ele falou, não, tem um remedinho melhor agora aí. Bapsan. Falei, é melhor porque é via oral, toma um de manhã, um de noite, com 3 dias vai estar bom. Peguei o remédio, botei, irmãos, não é mentira. 2 horas depois, eu já não sentia nada nas pernas. Deu efeito? Deu efeito? Claro que não. Claro que não. Mas alguém falou para mim que aquele remédio era melhor do que os que eu tomava, e o remédio que melhor do que eu tomava, quando eu botei, é desse tamanhozinho, irmão, é um negocinho desse tamanhozinho assim, marronzinho, da cor da camisa do irmão Moisés. 2 horas depois eu falei, minha perna está boa. A nossa cabeça é assim. A tua cabeça é assim. A sua cabeça não é diferente da minha. E o que eu quero dizer com isso? Que tem gente que não consegue colocar em prática o que ouve na palavra de Deus. Você precisa destravar isso. Fecha a porta, por favor, irmão, porque a luz do carro está batendo dentro do meu olho. Obrigado. Não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Eu já expliquei na quarta-feira. Verso seguinte. Senão a gente não vai fazer a ceia. Tem muito assunto. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Leia, por favor. Porque os que prestam culto... Então ele está falando com quem? Com quem? Com quem? Comigo.
Não generaliza o negócio, não. Ele está falando comigo. Tendo sido purificados uma vez por todas, quem que nos purificou uma vez por todas? Jesus. Não mais teriam consciência de pecado. Mas é assim? Ele fez e eu parei de pecar? Não. Logo, se eu não parei de pecar, eu preciso praticar o arrependimento todos os dias. Eu tenho consciência. Quer ver uma frase muito comum no dia da ceia? Quando você vai comer o pão, beber o vinho, os pastores ministram dizendo, cada um examine-se o quê? Ninguém se examina. Você não consegue se autodiagnosticar. Primeiro que você não sabe qual é a doença. Você não é médico. Você é médico? Alguém médico, por favor? Então, quando eu ouço isso, o diabo diz assim, se examina. Aí você fala, não, essa semana eu fui bom, pastor, fiz 2 cestas básicas e dei para os irmãos pobres. Entreguei meu dízimo com 13º e mais um terço de férias integral. Atravessei uma velhinha no cinema, no semáforo, no cinema, ó, quem que vai precisar atravessar cinema? Atravessei uma velhinha no semáforo e ainda dei passagem. Fui na linha vermelha, sem buzinar para ninguém. Sou um homem bom. Oh. Não é assim? Não é assim? É. Mas eu pequei. E se eu pequei, eu preciso de arrependimento. E graças a Deus, que Deus não nos julga. Oh, Jesus, obrigado por isso. Quem nos julga é quem? O diabo, que é o acusador e o julgador. Jesus não nos julga, Jesus nos perdoa. Oh, Jesus. Por isso é um lugar onde as pessoas que estão cansadas dos seus pecados, arrastando a sua vida, por isso que está atrasado. É por isso que está atrasado o seu relógio espiritual. Já era para você estar lá em cima, mas você está aqui bebendo café com leite ainda. Já era para você estar fazendo coisas grandes no Evangelho. Você está aqui. O Senhor não acusa, o Senhor perdoa. E quando você recebe o perdão, você olha para Deus e fala assim, agora eu tenho paz com o Senhor. Verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados de todos os anos. Como era feito? Uma vez por ano, o povo se reunia, pegava lá o que tinha que pegar, entregava o sacerdote sacrificava, derrubava sangue, o sangue ia para lá, molhava o chão. Quando acabava de molhar o chão, o sacerdote o nego balançava o cintinho para ver se o sacerdote estava vivo. O sacerdote estava vivo, ele voltava, saía e falava para o povo assim, pecado perdoado. Eu imagino, pelas festas, que o povo ficava, pecado perdoado, pecado perdoado. E faziam festa a semana inteira, porque tiveram os seus pecados o quê? Tiveram os seus pecados o quê? Perdoados. O nosso culto precisava ter essa direção. Passou a semana. O sacrifício foi feito. Quando termina o sacrifício, você chega aqui, a gente devia estar fazendo festa, pulando. Ninguém de cara amarrado. Você podia estar sem braço. Eu vou abrir outro parênteses, quem ainda não viu. Eu vi o Luciano pintando, o Luciano da cadeira, pintando na internet. Uma alegria, e ele pintava, ele estava fazendo um mar, no quadro que eu estava vendo, uma alegria, ele pintando aquilo ali. E eu tenho certeza que quando ele está aqui na casa do Senhor, é a mesma alegria, porque está na casa do Senhor. Você sabe o que diz o salmista? Alegrei-me quando? Alegrei-me não tem condição, meu irmão. É situação.
Não tem condição. Esta alegria é incondicional. Mas ela é opcional. Eu quero estar aqui alegre na presença do meu Deus. Eu quero ver pessoas alegres. Isso não vai tirar de mim nem de você o direito de dizer assim, pastor, ora pelo meu problema. Como disse para os irmãos, irmãos, oram pelo meu. Não tiro dos irmãos o direito de dizer, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu tio morreu, meu irmão está com câncer, ou então eu fiquei desempregado, ou amanhã eu não tenho o que comer. Eu não tiro isso dos irmãos. Porque Jesus não tirou isso dos irmãos. Mas o que a palavra diz que Jesus tirou, e o que o diabo não pode te acusar é o teu pecado. Depois dessa consciência vem a vara. O que significava a vara? De Arão? Vocês já aprenderam. Milagres. Quantos creem no milagre? Crê no milagre? Crê. Levanta assim e diga, eu creio, Senhor. Eu creio. Primeiro o arrependimento, depois o milagre. Jesus, como o Senhor é tremendo. Há uma preocupação na ordem espiritual. Tem pessoas querendo só o milagre. Elas não permitem a si mesma receber a cura. Lembra de recebe a cura. Como é o nome dela? Ludmila Feber. Lembra dessa música? Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Quando ela estava ministrando, ela não estava preocupada com o resultado, ela estava preocupada com uma vida de total arrependimento ao Senhor. Aí depois vem as outras coisas. Verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes façam o quê? E tem gente que acredita nesse trem aí, que o sangue do bode ajuda alguma coisa. Conhece alguém lá do outro lado da banda lá? O cara faz sacrifício, gasta dinheiro, compra geladeira para o centro, faz festa, final de ano, dá carro para o pai de santo, faz uma porção de coisa louca lá. Não sou contra, quem quiser fazer, faça. Não tem problema nenhum. Mas baseado em Hebreus 10:4, funciona? Funciona? Não. Quando Jerusalém foi atacada no 4º século, e os caldeus iam entrar na cidade, a primeira coisa que eles viram foi a arca. Sabe o que simbolizava a arca? A presença de quem? A presença de Deus. Quando você chega em algum lugar, quando a igreja está, Deus está presente naquele lugar através de você. E aí, tudo que você estava prevendo quer dizer, você viu antes. Deus é com você. Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador quer dizer representante de Cristo numa terra estranha. Quantos lugares estranhos nós entramos? Com tantas pessoas estranhas nós convivemos, que adoram outros deuses, e Deus está com você. Deus está comigo. Você saiu hoje de manhã, Deus está com você. Você chegou neste lugar, Deus está aqui neste lugar com você. Pastor, eu não sou merecedor.
eu vou falar uma coisa que parece ser interessante, mas é bem, como que eu posso dizer, pessoal. É um problema de Deus. Talvez você sempre se julgue menos do que Deus está vendo que você é. Mas para Deus caber em você, você tem que ser grande. Porque Deus é grande. E Deus está em você. Porque você é grande. A vida das pessoas, elas estão regidas, movidas, elas são levadas a comparações. É muito comum você ver uma pessoa triste, você pergunta o que é, ela fala assim, eu não pude comprar um vestido novo para o fim de ano. Pô, mas ficou triste por isso? Para você é fácil, porque você pode comprar. Eu posso comprar, mas posso morrer com um vestido novo. O que vale mais? A percepção que eu tenho, queridos, é que quando você adora outros deuses, quando você tira a direção da sua vida de Deus e adora outros deuses, é porque você ainda não aprendeu o que Deus é. Agora vamos lembrar os 3 elementos. Primeiro elemento da Arca da Aliança, qual era? As 2 tábuas que Deus deu a Moisés, simbolizava a lei. Segundo, a vara de Arão. Terceiro, um pote ou um vaso de maná, que simbolizava provisão. Abra agora, por favor, João 6,51. João 6,51. Eu já convido, por gentileza, enquanto os irmãos estão se dirigindo aqui à frente, nós vamos ler o texto juntos, os pastores, se possíveis, e os diáconos que estão escalados para a ministração da ceia. Sente ali do lado da minha mãe, tá? Aqui do lado da minha mãe. Se o pessoal do louvor vai ter música, já pode vir também para se arrumar para a música. Achou o texto, agora nós vamos ler o texto. Esse movimento, porque os irmãos vão ajudar a ministração da ceia. Senta aqui na frente, por gentileza. Não vou me delongar nessa parte final, não, que é a nossa conclusão. Igreja, leia comigo, por favor, toda a igreja. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha. A última parte é que é a mais difícil de entender. Se fosse fácil, o mundo todo teria se arrependido. Aqui é uma metáfora mais traduzida à nossa forma de interpretação popular. Jesus está dizendo o seguinte: o mundo precisa da minha vida. Eu vou morrer para que o mundo possa ter esperança de vida. Como a morte de Jesus era uma morte literal, presta atenção, vocês têm certeza que vocês vão precisar disso para a vida de vocês. É igual na prova do Enem, você estuda, cai aquilo que você não prestou atenção. E eu tenho uma tese, que antes da gente ir para o céu vai ter uma prova. E Jesus vai perguntar uma coisinha só para você assim. Você declarou com a sua boca que eu sou o seu Senhor? Vai ter gente que vai falar, não, Senhor. O Senhor sabe, eu profetizei, eu orei, expulsei demônio. Toquei no Ministério do Louvor, fui pastor da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, falava em línguas, revelações, profecias, sonhos, como eu adorava, Senhor, interpretar sonho. Ora, teve um ano da minha vida, eu passei um ano interpretando o sonho de todo mundo. Resposta errada.
Aí Jesus já deixou escrito o que ele vai dar como resposta. Apartai-vos de mim, ou seja, vai embora daqui porque você não tem nada comigo. Essa é a tese que eu tenho. Juízo final, pum, morreu, pá. Aí já vai perguntar, você declarou que eu sou o Senhor da tua vida? Aí o pessoal, não, eu fui para missões, pastor. Jocum direto. Passei a minha vida inteira no meio do mato. Eu vou estar agora no dia 6 de dezembro, pregando em Curitiba, e os pastores estão organizando uma missão para os povos indígenas em Manaus. E tem um que já fez 74 incursões. Acho que a Rosângela ouviu o pastor falar. Teve um dia, pastor Luiz Carlos Almeida e pastor Jorge, 2 pastores, pregando, 212 pessoas aceitaram a Jesus. Nada de estranho, né? Nada de estranho. 212. Só que eles andaram 15 quilômetros dentro da mata para assistir o culto. Vou repetir. Uma vida aqui para aceitar Jesus já é difícil. 212 numa tacada só. Puf, 212. E aquelas pessoas, para se encontrarem com os pastores que foram pregar lá no meio do mato, eles andaram 15 quilômetros dentro do mato para ouvir a mensagem de Jesus. O que me trouxe muito vontade de falar o que eu vou falar para vocês. Quando Jesus me perguntar, eu vou falar para ele assim, Senhor, eu tentei te servir. Tentei te servir com a minha vida, com a minha família, com os meus bens, eu tentei. Mas eu não posso negar que eu confessei todos os dias que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso falhar como pai, como pastor, como empresário, como amigo, eu posso falhar como tudo. Você pode falhar como qualquer coisa. Não tem ninguém que é perfeito. Podemos falhar, mas não podemos deixar de falar todos os dias que nós servimos e amamos o Senhor Jesus. Nós servimos e amamos. Nós entregamos a nossa vida. Aí vale a pena o pãozinho e o vinho. Aí vale a pena. E o pão que desceu do céu, esse é o pão. Que se nós comermos, nunca mais nós teremos o quê? Fome. E depois me dizem, Rebeca, assim, não, o pastor está com fome, porque o pastor não dá comida. Vamos orar. Fique de pé, querido. Bondoso Deus, Pai eterno, nós declaramos que este lugar é o lugar onde o Senhor está todas as vezes que nós nos reunimos. Pois quando está vazio só tem banco, ventilador, mesa de som, piano, projetor. Mas quando a tua igreja, o Israel de Deus se reúne, aqui se transforma na tua casa. E essa visão mística, Senhor Deus, deste lugar, nos permite dizer ainda que é por isso que nos atrai este lugar. E nos faz ter desejos, Senhor Deus, de eternidade aqui. Permita-nos, Senhor Deus, servir o Senhor neste lugar enquanto o Senhor desejar. E faça isso segundo a tua vontade. Mas agora, Pai, separamos esse momento para agradecer o Senhor pelo sacrifício. Sacrifício esse que foi pela minha vida.
e, consequentemente, Senhor Deus, pela humanidade, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, o mundo todo cabe aqui, Senhor. Traga as pessoas para ouvirem. Me ajude, Senhor Deus, a arrastá-los para este lugar. Ajude cada um de nós, Senhor Deus, a demonstrarmos com ações práticas que nós servimos e amamos o Senhor de verdade. E perdoe, ó Deus, as nossas milhares de falhas, os nossos pecados. E como vivemos, Senhor Deus, pelo Teu perdão, que a graça, a paz e o amor do Senhor sejam os elementos que nos atraiam e nos faça ser um corpo útil para que o Senhor seja a cabeça deste lugar. Em nome de Jesus. Amém.